Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Penduricalhos, Tribunal de Justiça diz que fracionou o pagamento de 3,2 milhões de reais a magistrado. Eleições 2026, Justiça Eleitoral define a organização da propaganda no rádio e na TV. Câmara de São Luís tenta impedir convocação de aprovados em concurso. E ainda, em política, com Felipe Clã, imprensa no Maranhão e nacional mantém a pauta contra a atitude dos ministros Dino e Moraes. Marocando a história com Marcos Saldanha. Apesar da efervescência literária, obras maranhenses ainda não voltaram a ocupar o centro das nossas vidas. No esporte, Socorro Reis volta a competir após lesão no joelho. São Luís recebe campeonato Futevôlei Master Brasil. Segunda rodada do Maranhense Fut 7 acontecerá em Imperatriz e São Luís. No comentário de Paulo Pellegrini, clubes brasileiros utilizam mais estrangeiros do que atletas de base. No roteiro cultural, as melhores dicas de lazer para a sua semana, o seu final de semana. Final de semana, é isso aí. Começa agora o Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Excelente final de semana, hein? Excelente final de semana. E hoje, sexta-feira, Mayra Nogueira finalmente sextou, dia 14 de agosto de 2026. Hoje é o Dia Interamericano da Qualidade do Ar. É Dia Mundial do Lagarto. É Dia Nacional de Conscientização sobre a paternidade responsável. É Dia Nacional do Combate à Poluição. Dia do Cardiologista. Dia da Unidade Humana. Dia do Controle da Poluição Industrial. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, 7 horas 20 minutos. Agora, Mayra Nogueira, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E vamos começando, e claro, sempre lembrando, acompanhe com a gente em www.universidadefm.ufma.br. Estamos também no YouTube, Universidade FM 106 e no nosso aplicativo oficial. Você pode baixar lá no nosso site. Então, Mayra Nogueira, aqui nos destaques, começando com os destaques de O Imparcial, a gente tem aqui como manchete, deixa eu... Tá aqui. Ministério Público do Maranhão exige que Prefeitura de São Luís fiscalize menores em lan houses e casas de jogos. Petição requer o cumprimento imediato de sentença que obriga o município a vistoriar, a realizar vistorias permanentes nesses estabelecimentos e a pagar R$100 mil por danos morais coletivos devido à omissão do poder público. Estou com um probleminha aqui que está ampliando demais aqui a capa do jornal, mas vamos embora. Vamos lá, Mayra Nogueira. O TJ Maranhão nega pagamento integral de 3,2 milhões a magistrado e garante adequação ao teto do STF. Daqui a pouquinho Borges traz essas informações, tá? Eleições, o Imparcial lança sabatina em formato inédito, com confrontos diretos entre candidatos ao governo do Maranhão. Modelo idealizado para assegurar a isonomia total, coloca concorrentes frente a frente para debater propostas e desafios do Estado nas eleições de 2026. Em um formato inédito, idealizado pelo Grupo Imparcial de Comunicação, os próprios candidatos farão perguntas entre si sob mediação neutra, oferecendo ao eleitorado maranhense uma oportunidade clara, transparente e objetiva para comparar projetos. Mayra Nogueira. Polícia Federal cumpre mandados no Maranhão contra desvio de emendas e verbas do Fundef.
Deflagrada com apoio da CGU e da Receita Federal, a ação autorizada pelo STF cumpre 9 mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens em investigação sobre fraudes licitatórias e lavagem de dinheiro em obras. Justiça condena o município de Imperatriz a pagar R$1 milhão por dano moral coletivo. Eleições para a nova diretoria do Motoclube deve ser realizada em outubro. E na parte de opinião, 85 anos da Rádio Timbira e o seu legado. Aqui a radialista pós-graduada em gestão de assessoria e comunicação Viviane Leite, tratando dos 85 anos da Rádio Timbira. É isso aí. Parceira aqui da gente da Rádio Universidade. Mayra Nogueira, o negócio tá pesado aqui. Tá aqui. Feira do Empreendedor começa hoje em São Luís, tá? O maior evento de negócios do estado segue até domingo no Multicenter, oferecendo programação gratuita com trilhas de capacitação, dezenas de arenas temáticas e palestras magnas com Breno de Oliveira, Tony Ventura e Roberta Miranda. Olha só. Ontem a gente fez uma entrevista aqui, né, sobre esse evento e lá tem todos os detalhes. Confira. Se não ouviu, quiser ouvir, tá bem bacana a entrevista falando com detalhes sobre esse grande evento que acontece a partir de hoje, com a abertura hoje, né, mais tarde, lá aqui no Multicenter Negócios e Eventos. Confira lá no nosso site. Mayra Nogueira, vamos para o Jornal Pequeno, que nesta sexta-feira tem como manchete: operação da Polícia Federal no Maranhão apura suposto esquema de fraudes e desvio de recursos públicos. A Justiça também autorizou o bloqueio e sequestro de bens e valores, além de determinar que empresas investigadas sejam impedidas de participar de licitações ou manter contratos com órgãos públicos. Encontro pedagógico em São Luís encerra ciclo de eventos que reuniu mais de 5.000 professores no Maranhão. Ciência e inovação transformam desafios da saúde pública em soluções no Maranhão. Senado aprova pacote de 1,87 bilhão em financiamentos para estados e cidades. Bilhão de dólares, né? Isso aqui. Bilhões de dólares. Colunista de O Globo critica Moraes por quebra de sigilo da fonte e alerta para risco à imprensa. E Feira do Empreendedor começa nesta sexta com programação diversificada e oportunidades para empreendedores. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta sexta-feira. Tem um break rapidinho e em seguida tem o trânsito. Mayra Nogueira. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E vamos às informações do trânsito nesta sexta-feira. Antes, dando um alô aqui para Mari Silva Mourão. Bom dia, Adalberto e equipe. Um ótimo fim de semana. José Antônio, lá da Vila Maranhão, um abraço. Também Rosenil de Caldas, bom dia. E Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena e Adriana, muito obrigado. Sextou, com certeza. Quem está por aí, Mayra? Marivando Louzeiro nos acompanhando, Riba no São Francisco, Renato Gomes e a Luzia em Passo do Lumiar, Rosângela Moreira, bom dia também. E Borges Júnior agora com informações do trânsito, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia a todos.
o fluxo de veículos ele é intenso nos principais corredores da capital, neste horário da manhã, especialmente atenção às avenidas Jerônimo de Albuquerque, Lourenço da Silva e Guajajaras. Nessas vias, o movimento é maior por conta do horário de pico, maior quantidade de veículos passando por esses corredores agora pela manhã. Na Avenida Daniel de Latouche, o trânsito apresentando fluxo elevado, principalmente nos trechos de maior ligação entre os bairros. A exemplo aqui da ligação com a Jerônimo de Albuquerque, na altura do elevado da Coama, em relação à Avenida dos Holandeses. Movimento também intenso, com maior concentração de veículos no sentido centro, o condutor que está se deslocando, buscando o sentido centro, para encontrar maior concentração nesse deslocamento. Ainda informações referentes à Avenida dos Franceses, Africanos, Castelo Branco e Colares Moreira, registrando também movimento moderado a intenso agora pela manhã. No geral, Adalberto, Mayra, está mais carregado nas principais avenidas de São Luís, agora, para quem se desloca mesmo, para quem segue no sentido centro, repetindo aí o que normalmente acontece ao longo da semana nesse horário, por horário de pico, portanto, então, trânsito dentro da normalidade, nos principais corredores aqui de São Luís. De momento, são essas as informações. Adalberto, Mayra. É que assim se mantenha, viu, Borges? São 7 horas e 29 minutos agora. Se você quiser participar, ouvinte, e quem estiver acompanhando a gente também pelo YouTube, mande mensagem pelo YouTube, ou então você que está ouvindo pode mandar diretamente para o WhatsApp 992 17 26 47. Borges, vamos ao noticiário. Notícias da cidade. Borges, vamos continuar, né? Suitando aqui os penduricalhos. Tribunal de Justiça diz que fracionou o pagamento de 3,2 milhões de reais a magistrado. O Tribunal de Justiça do Maranhão negou que tenha pago 3.265.000 reais a um único magistrado durante o mês de abril deste ano, 2026. Segundo o Tribunal de Justiça, o valor ele se refere a verbas rescisórias devidas após a aposentadoria de um magistrado. O pagamento ele está sendo feito em parcelas e ainda não foi concluído. O tribunal ele afirma que desde o início da atual gestão, esses pagamentos passaram a seguir o teto constitucional, conforme determinações do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Justiça do Maranhão também informou que tem adotado procedimentos para identificar possíveis pagamentos irregulares e, quando necessário, cobrar a devolução dos valores. Em nota, o tribunal reafirmou o compromisso com as decisões do Supremo Tribunal Federal, também com a transparência nas informações sobre a remuneração da magistratura. Adalberto, Mayra. É isso aí, vamos continuar acompanhando esse caso que com certeza ainda vai reverberar bastante por aqui e em outros estados também, né, do país. 7 horas e 31 minutos. Mara Nogueira, vamos para o break, a gente vem em seguida com Felipe Clã. Aposentado. Você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você é aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. Essa vinheta hoje saiu com certo mistério, né, Felipe? Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Felipe. Bom dia, Mayra. Bom dia, Borges. Bom dia, ouvintes. Olha, eu até parei e pensei, será mesmo que me querem hoje? Mas saiu, né? Rapaz. Mas, Felipe, tu acha que não te querem em algum momento?
Não, não, graças a Deus. Então deixa de charme, rapaz. Mas tem que ter um pouquinho para Verdade. também ser valorizado, né? Mas eu tenho bons amigos, que bom, né? Tá, Felipe, vamos lá, né? Acompanhando, claro, a dinâmica, né? A dinâmica do noticiário, vamos aqui trazer, claro, análise política, né? Vamos lá. A imprensa do Maranhão e também nacional mantém a pauta contra a atitude dos ministros Dino e Moraes, é isso? Olha, deixa eu dizer uma coisa, talvez, né? O Alexandre, eu acho que não tem este problema, né? Me parece que ele tem um prazer meio sarcástico de enfrentamento. Pode ser uma impressão minha, né? Talvez os anos de análise que eu faço na área de marketing e tudo mais, mas o Flávio Dino, sem dúvida nenhuma, foi surpreendido, né? Porque talvez ele vivesse ali naquele mundo dele, ali do Supremo, e acreditasse que ele era vamos dizer assim, ele sabe que tem os que não gostam dele, mas ele não imaginava que tinha tanta gente que não concordava com as atitudes dele. Essa questão que ele foi mexer no vespeiro do jornalismo, entendeu? Talvez seja a maior e a melhor lição para o ministro e funcionário público Flávio Dino, não é verdade? Então, assim, não vai sair da pauta tão fácil, né? E o mais interessante ontem foi o Fachin, né? E alguns outros ministros, que era aquela coisa assim, não, é intocável a fonte, né? É pétrea, não sei o quê, mas eu sou solidário à sua questão. O senhor estava realmente com um carro oficial na praia com a sua família, mas eles não podiam ter lhe filmado, tu está entendendo? Olha, eu penso que a questão de segurança, quando você está num cargo público perigosíssimo, né, com decisões perigosas como o do Flávio, né, infelizmente a gente perde o direito a alguns prazeres, não é verdade? Até o jornalismo, você sabe disso, Adalberto, o quanto muitas vezes os jornalistas têm cuidado em estar em certos locais e se protege, faz padrão de segurança, os próprios veículos. Não que isso seja o correto é nós termos um país de harmonia, um país de felicidade, mas do jeito que fazem os julgamentos, os equívocos, né, do jeito que botam a direita presa ou botam a esquerda presa e polarizam as nossas vidas, não é verdade? Não podemos esperar que as pessoas tenham direito ao direito, meu caro Adalberto. Felipe, tu ia comentar alguma coisa a mais? Não, só lembrando que ontem teve um encontro, né? Sim. Flávia Regina promoveu, junto com o ex-procurador do Estado aqui do Maranhão, o Caminha, promoveram um encontro muito interessante, né, com depoimentos muito interessantes. O nosso presidente do sindicato dos jornalistas estava lá, fez uma exposição muito rica, né, sobre as perseguições contra jornalistas no Brasil e no mundo. Foi muito salutar, mas o Caminha falou uma coisa verdadeira. Quando estamos de frente, né, ao enfrentamento, muito poucos aparecem, mas muitas opiniões existem, meu caro Adalberto. Verdade, Felipe. E claro, né, opiniões são várias, né, variadas. E assim, eu só quero lembrar aqui que estamos em uma rádio, né, que ela é múltipla, plural e que traz aqui os comentários, né? A gente tem os comentaristas que têm as suas próprias opiniões, né? Enfim, e isso é perfeitamente normal, é do jornalismo, é republicano, é democrático acima de tudo e é da comunicação. A comunicação ela tem que ser fluida e em vários sentidos, né? Inclusive, claro, né, a gente que acompanha aqui a coisa toda
da política, né, do desenrolar das coisas, a gente sabe, né? Enfim, temos os nossos ouvintes, alguns reclamam, né? Olha, tá muito assim, tá muito assado, mas a gente acompanha aqui. A gente sabe que esse caso especificamente, né, com o ministro Flávio Dino, as questões relacionadas ao governo, elas são bem complexas, né? Então são várias coisas, vários pontos aí que precisam ser bem concatenados, né? Independente da opinião de cada um e de outro. O certo, o correto é preciso haver investigação, né, de todas essas pontas, tanto a questão da arapongagem, quanto também a utilização de carro, né, e se isso aconteceu, isso deve ser, claro, abordado também, né, e se tem alguma coisa errada ali, deve ser, claro, trazida à tona, né, e na medida do possível, apontar, né, o que está acontecendo de errado nas coisas. A gente aqui, como olhos da sociedade, né, que é a imprensa, que é a comunicação, e sobretudo o jornalismo, né, deve estar atenta a todos os lados, claro, viu, pessoal? A gente tem que ter o bom senso e, enfim, respeitar os pontos de vista e, claro, tentar trazer todo esse arcabouço, né, de opiniões, de lados e de coisas que devem acontecer, né, de todos os lados, de investigação e de apontar o que realmente está acontecendo, né? Enfim, a história, né, que no caso não é julgar, né, mas que vai colocar as coisas nos seus devidos locais. A imprensa está para justamente apontar os olhos, né, enfim, olhar para o que está acontecendo de fato. Essa que é a questão. E, Felipe, não sei se tu ainda tens algum comentário sobre isso, ou ainda para falar aqui sobre a operação. Eu só lamento essa exposição da família, eu só lamento as prisões, eu só lamento que a gente não tem acesso, só nós não temos acesso ao tal dos inquéritos, dos processos sigilosos. E isso é uma coisa que tem que ser urgentemente revista pelo Senado do Brasil, porque está errado, né? Mas vamos à frente. Felipe, operação STF, Polícia Federal, todos os dias. Olha, tem muita operação aqui, né, Felipe? Demais. Eu todo dia eu venho falando sobre o golpe, né? Talvez a minha vivência na política desde criança me permita entender, fazer esta leitura. Não é nem de bastidores, são dos porões. E, pelo menos, ter a sensibilidade de entender. Muita gente, imagina, não tem o quê. Olha, o que me deixa assustado é que há veículos, né? Por exemplo, o UOL, se você assistir lá o UOL tem informações sobre as ações da Polícia Federal, sobre esses processos contra a família Brandão, que nenhum de nós temos aqui, nenhum, né? Talvez os amigos do ex-governador possam ter, porque eles adoram falar que, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas a questão é que estão juntando tudo que podem juntar numa sacada única. Não deu certo. Agora, não deu certo pela reação, né, de todos os movimentos de defesa, dos movimentos de jornalismo. Mas o golpe ia acontecer agora, entendeu? Só não aconteceu o golpe no Maranhão, me perdoem, né, mas é fato, né, os dados que nós temos aqui. Só não aconteceu realmente porque eles não esperavam que essa fonte ia trazer águas tão turbulentas para o Supremo Tribunal Federal, que na grande maioria dos brasileiros, realmente colocam hoje o Supremo, né, como o pior poder do país, meu caro Adalberto. Felipe, falar sobre Aloysio Mendes, olha, ele está querendo essa redução de maioridade penal a qualquer custo. Na verdade, a extrema-direita, né, de uma maneira massiva, querem, claro, né, a redução da maioridade penal. Por quê, Felipe? Porque na colheita dele, né, o cofre dele deve estar precisando de votos, né? E é ele. Ele não é uma pessoa, como é que eu vou dizer, dado a sorrisos, ele não é uma pessoa fácil
de relação com a imprensa e nem no meio político, né? Todas as pessoas que eu converso, e quando chego ao nome do Aloysio, o pessoal diz, olha, o Aloysio a gente prefere manter distância, entendeu? Uma boa relação, né? De oi, olá, como vai? Agora ele voltou novamente, não é que ele voltou, ele continuava, e agora trouxe novamente esse negócio dessa comissão. Eu acho que ele deveria ter vergonha de fazer isso, porque um Congresso, um Executivo, um Judiciário que não consegue proteger as nossas crianças. O nosso país é o país que mais mata crianças no mundo. E olhe lá, crianças pobres e negras. Que coisa, né, Adalberto? Talvez, se o Aloysio tiver uma solução para isto, né, eu até concordaria de uma redução, não há problema nenhum. Mas primeiro faça o trabalho, primeiro tenha o papel que foi dado a ele por meio dos votos. Não de maltratar as crianças para ganhar meia dúzia de votos. Lamentável, meu caro Adalberto. A extrema-direita, né, é aquela coisa, a extrema-direita. Primeiro, liberam armas para quem quiser comprar, né, e, enfim, inflamar ainda mais as possibilidades e a qualidade, né, do poder de fogo das organizações criminosas. E outra coisa também é querer por querer aumentar ainda mais o contingente, né, desses exércitos de faccionados que existe no Brasil, que já é grande, mas eles querem aumentar ainda mais, entregando aí adolescentes que não têm uma dinâmica, enfim, mental, né? Nem para saber o que estão fazendo. Direito, né? Não tem. A verdade é essa, não tem, né? É uma coisa cerebral ali que ainda não está desenvolvida e que leva... Eles querem pegar essas pessoas para servir, aumentar ainda mais, né? Bombar ainda mais o exército de facções, das facções, né, que estão mandando no Brasil. É isso aí, extrema-direita. Continuem desse jeito, nesse combate à criminalidade. Desse jeito. Felipe, Centenário, né, o Imparcial vai realizar sabatina. Vai ser diferenciada a coisa, né? Vai ser frente a frente candidatos se enfrentando, é isso? Não. Nenhum candidato. Ontem nós tivemos lá uma reunião é o contrário? Boa. Eu entendi errado. Exatamente, né? O Imparcial traz uma proposta inédita em que todos vão participar neste primeiro turno, quero dizer, confortavelmente, né? Sem ter que haver confrontos, sem ter que haver acusações, dedo na cara, zanga-zanga, nada disso. O Imparcial trouxe um processo inteligentíssimo que foi aceito por todas as assessorias que estiveram ontem, e todas estiveram ontem, lá no Jornal Imparcial, né? E foi muito rico, porque foi muito bem detalhado pela coordenação, né? E eu faço até parte da banca, né, que vai avaliar a questão das respostas. E como é que será isso? Será muito simples, exatamente. Será muito simples. Todos os candidatos não precisam estar presentes, não vai ter aquela desculpa, eu estava com a agenda, eu vou só no veículo X, Y. Não, todos vão poder fazer perguntas aos outros candidatos, e todos vão ter o dever também, né, e o direito, não só o dever, o direito de responder e colocar suas propostas, suas ideias. Sem encontros, sem confrontos, nada disso. Todas as perguntas já foram determinadas, os setores, os segmentos, né, todos serão enviados. Uma vez por semana, né, nós teremos uma chamada de capa e uma matéria, com as perguntas, na verdade, de todos os candidatos para aquele candidato da semana. Perfeito. Fizemos a tabela, todos receberam, todos concordaram com as normas, né? Então, assim, se alguém disser que não vai participar a partir disso aí paciência, né? Porque aí é querer realmente mostrar que não tem capacidade de uma disputa de uma coisa tão elegante, não é verdade?
Sim, claro, claro. Assim, essas sabatinas, né? Só lembrando, né, pessoal, as pessoas, os candidatos, eles não são obrigados a ir às Não, sabatinas, né? e Muito não vão, embora né? eles devam responder pela ausência, né? Mas, enfim, como a gente fez aqui, né? O candidato Roberto Rocha, a gente tentou encaixar a agenda dele, não teve como. Então, as nossas entrevistas não são as sabatinas. Lembrando que a gente fez até o começo da semana, da semana passada, e nessa, entrevistas aqui com os candidatos. Só o Roberto Rocha que não veio, né? Enfim, não deu para a agenda dele. Mas sim, lembrando, as pessoas, os candidatos, eles vão se quiserem, né? Ninguém é obrigado. E que respondam, né? Pela ausência. É basicamente isso. Agora, que coisa boa, você pode fazer a pergunta, né, sobre propostas, né, propositivas, e você pode responder também, dentro do seu plano de governo, né, com respostas inteligentes, propositivas, que as pessoas vão poder pegar, né, vai estar lá no computador, no coisa, a pessoa vai ter acesso a qualquer hora para estar avaliando e analisando, tu tá entendendo? Não vai ter aquela coisa de fulano isso, Beltrano aquilo, não, é só propostas, é só isso, e é o que nós precisamos destes candidatos, meu caro Adalberto. Aí é que o bicho pega, né? Para saber quem tem proposta e quem não tem. Felipe, para a gente finalizar, a partir de domingo começa oficialmente a campanha eleitoral, né, de 2026. A gente quer ouvir as propostas democraticamente de todos os candidatos. Olha, na verdade, é a largada oficial do TSE, né? Porque a campanha já está na rua, os candidatos já estão pelo interior, o Braide tá no interior, o Orleans está no interior, o Felipe estava lá em Brasília, né, junto com a Elisiane, junto com o Lula, ganhando carinho, o Lula vai para o programa, né? E tudo bem, que bom, né? Vamos lá, vamos participar, vamos conversar com a população, vamos fazer o corpo a corpo, né? E no domingo, né, a turma que gosta do oba-oba, né, os comitês estão autorizados a partir de 00:01, entendeu? Estão autorizados a começar, né? E aí agora vem carro de som, vem bandeirada, vem carreata, vem... Se bem que, diga-se de passagem, isso já está acontecendo, né? O TRE já observou que tem coisas mais importantes para se preocupar, né? Mas agora começa realmente o oba-oba, e agora começa todo mundo fiscalizando todo mundo, né, meu caro Adalberto? E que viva a democracia, e que esses candidatos possam fazer suas campanhas sem todo dia imaginar que vai ter um toque-toque da Polícia Federal, né? Ontem, inclusive, Adalberto, eu encontrei com uma pessoa, e até lá no encontro dos jornalistas, né, que a gente foi lá prestigiar em nome da Rádio Universidade e do Jornal Imparcial, e a pessoa disse assim: gente, vocês lembram do japonês da Polícia Federal, da época do Lula? Sim. Então, agora japonês tem o... japonês que foi preso também, ele foi investigado preso, também, né? Foi preso. Usou a tornozeleira eletrônica, ele também usou, né? Também. Pois é, diz que agora tem o Caboclo do Maranhão, entendeu? Diz que todo dia lá fica esperando, cada dia dorme num lugar. Não é isto. Democracia não é isso, entendeu? Agora, quem cometeu coisa errada, que pague, né, amigo? Porque a grande maioria, 99% da população é correta e honesta. Meu caro Adalberto, Mayra e Borges. E os nossos ouvintes que vão agora poder curtir um bom final de semana. Nós aqui da imprensa, né, vamos ter que apurar os fatos, né, o tempo todo, e cuidar das nossas fontes, que seja fonte de água ou fonte de informação, aí fica a critério, né, das togas que gostam de mandar neste país, meu caro Adalberto.
Muito obrigado, Felipe Clã. A gente espera você, claro, segunda-feira, né, com um resumão do final de semana. Um ótimo fim de semana e até lá. Até. Mara Nogueira, vamos para a Dica Saudável. A gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Muita informação, não sai daí. Dica Saudável. Os grãos integrais são importantes para uma alimentação equilibrada e podem contribuir para o bom funcionamento do organismo. Além de serem ricos em fibras, também fornecem vitaminas, minerais e outros nutrientes importantes para a saúde. Podem ser incluídos nas refeições por meio de alimentos como aveia, arroz integral, pão integral e milho. Confira agora alguns benefícios do consumo de grãos integrais. Primeiramente, as fibras auxiliam no funcionamento do intestino e podem contribuir para a sensação de saciedade. Também podem ajudar no controle da glicose e do colesterol, quando fazem parte de uma alimentação equilibrada. Por fim, incluir grãos integrais na alimentação é uma forma simples de aumentar o consumo de fibras e diversificar a qualidade dos nutrientes da dieta. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Sete horas e 54 minutos agora, de volta com Borges Júnior, de volta com informação. Borges, falando agora sobre, aliás, continuando, né? Falando sobre eleições de 2026, Justiça Eleitoral define a organização da propaganda no rádio e na TV. Adalberto, segundo o que determina a lei, essa definição ela deve acontecer durante o mês de agosto, a partir do dia 15, a partir deste sábado. Portanto, intervalo limite para essa organização segue até o dia 21 de agosto, esse intervalo aí, dia 15 até 21 de agosto. Então, pelo calendário eleitoral, os tribunais eleitorais devem chamar partidos, federações, coligações e representantes das emissoras de rádio e televisão, intuito organizar o plano de mídia do horário eleitoral gratuito, também fazer o sorteio de quem vai definir a ordem de veiculação da propaganda em rede, portanto, o intervalo para essa organização, começando dia 15 e seguindo até o dia 21 de agosto. Já o Tribunal Superior Eleitoral pode usar essa data e também nos dias 1º, 2 e 3 de outubro, até 10 minutos por dia no rádio e na televisão. Esse espaço ele vai ser destinado à divulgação de comunicados, boletins e orientações ao eleitorado. O tempo ele pode ser contínuo ou dividido em diferentes horários. O Tribunal Superior Eleitoral também pode destinar parte desse tempo a um Tribunal Regional Eleitoral, conforme a necessidade. Adalberto, Mayra. Faltando 4 minutos para as 8 e Borges, a gente continua aqui falando agora sobre a Câmara de São Luís, que tenta impedir convocação de aprovados em concursos. A Câmara Municipal de São Luís recorreu à Justiça para tentar encerrar a ordem que determina a convocação de aprovados no cadastro de reserva do concurso
passado, concurso de 2019. A Procuradoria da Câmara alega que o concurso terminou em abril de 2025, abril do ano passado. Agora pede ao juiz Douglas de Melo Martins o fim da obrigação de convocar os candidatos. A comissão dos aprovados contesta a argumentação. Segundo o grupo, uma ação civil pública iniciada em 2018, antes do concurso, garante a continuidade da discussão judicial sobre as vagas. Os aprovados também destacam que a própria Câmara convocou 18 candidatos no último dia de validade do concurso. Foi em 7 de abril de 2025. Para o grupo, isso mostra a existência de vagas e de recursos para novas convocações. A comissão ainda cita denúncia feita pelo vereador Douglas Pinto em 2025, denúncia sobre centenas de cargos comissionados. O grupo pede ao Ministério Público que continue acompanhando o caso e defende a convocação gradual dos aprovados no concurso de 2019. Adalberto, Mayra. Borges, é isso aí, né? Acompanhar essas informações, né? Sobre essa tentativa, né? De tentar impedir essa convocação. Essa briga já está durando muito tempo, né? Da Câmara de São Luís com esses aprovados em concurso. Mudando de assunto, Borges, agora falando sobre a Defensoria Pública, que vai realizar um mutirão de reconhecimento de paternidade. Vai acontecer amanhã, sábado, né? Adalberto, a iniciativa da Defensoria Pública do Maranhão acontece na manhã, sábado, como você falou, dia 15, mais uma edição do projeto Meu Pai Tem Nome. A ação ela vai ser voltada ao reconhecimento de paternidade e a garantia de direitos. Quem tiver dúvidas sobre a paternidade pode contar com a orientação jurídica, realizar exame de DNA, exame gratuito. A coleta vai ser feita com a participação voluntária das partes. Os atendimentos eles foram agendados antecipadamente, mas quem não conseguiu marcar também pode procurar o mutirão. Caso a mãe não tenha contato com o suposto pai, a Defensoria pode enviar um convite para que ele compareça de forma voluntária. Além do reconhecimento de paternidade, vai haver outros serviços como orientação sobre pensão alimentícia, divórcio e união estável. O CRAS também vai participar, CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, participação com atendimentos sociais, serviços relacionados ao cadastro único e a carteira da pessoa idosa. A programação ela também vai ser realizada nos núcleos regionais da Defensoria, no interior do Maranhão, no interior do estado, com datas que podem variar de acordo com cada município. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora exatamente sobre essa operação contra que prende 15 faccionados e captura líder maranhense no Rio de Janeiro. Mais detalhes sobre esse assunto, Borges. Operação da Polícia Civil em conjunto com o Ministério Público do Maranhão. A ação prendeu 15 pessoas nesta quinta-feira, no dia de ontem. Ela investiga uma facção com atuação no Maranhão e em outros estados. Entre os alvos está o Davi Oliveira Sodré. Ele é apontado como um dos principais líderes do Comando Vermelho aqui no Maranhão. Davi, ele foi encontrado na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Lá, ele estava escondido há cerca de 2 anos e, segundo a investigação, mesmo fora do Maranhão, o suspeito continuava comandando o tráfico de drogas e outras ações criminosas no estado. Durante a prisão, houve apreensões, foram apreendidos armas, munições, carros de luxo e documentos sobre as finanças do grupo. A Justiça também determinou bloqueio de 17 milhões de reais em contas dos investigados. Também foi autorizado o sequestro de 10 veículos e a interdição de um provedor de internet no interior do Maranhão. A investigação ela começou, Adalberto Mayra, após ataques a provedores. Esses provedores teriam se recusado a pagar extorsões. Os mandados foram cumpridos no Maranhão, Rio de Janeiro, Pará e Mato Grosso. Intuito: desarticular os braços operacional, financeiro e logístico da organização. Adalberto Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. São 8 horas. Mayra Nogueira, está na hora de Rádio Ciência. A gente volta já com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade.
IFMA estuda economia criativa em São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Você sabe a diferença entre valor e preço na economia? Eu sou o Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. IFMA estuda economia criativa em São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. As informações com Pedro Batista. Transformação de conhecimento, cultura e inovação em valor econômico. Esse é um dos pilares da economia criativa, setor que representa 3% do PIB, Produto Interno Bruto, e emprega mais de 2 milhões de pessoas no Brasil, segundo o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Além de São Luís, municípios como São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa utilizam a economia criativa como força de preservação das tradições e construção identitária. Uma pesquisa do IFMA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís, tem como proposta identificar e divulgar circuitos de economia criativa nesses municípios. De acordo com a graduada em Tecnologia em Processos Gerenciais pelo IFMA São José de Ribamar, Kimberly Souza dos Santos, os municípios de Raposa, Passo do Lumiar e São José de Ribamar possuem potenciais culturais e econômicos que nem sempre são visibilizados pelos roteiros turísticos tradicionais. Os municípios de Raposa, Passo do Lumiar e São José de Ribamar, eles possuem um potencial cultural e econômico enorme, que muitas das vezes fica à sombra dos roteiros tradicionais da capital. A economia criativa nessas áreas, ela se manifesta na riqueza do artesanato local, na gastronomia típica, nas manifestações folclóricas e nas paisagens naturais. Então, a relevância da pesquisa, ela está justamente em dar visibilidade a esses territórios e aos seus produtores, alinhando aí a teoria da gestão à prática de campo. O estudo, ele busca compreender como a criatividade, o saber tradicional e o empreendedorismo, eles podem gerar renda, dinamizar a economia local e promover a inclusão social em comunidades que muitas das vezes não aparecem nas estatísticas oficiais. Para compreender a realidade dos produtores, foram realizadas entrevistas e conversas diretas com os profissionais envolvidos nesse setor. A ideia foi compreender os processos produtivos, mapear as matérias-primas, identificar dificuldades e registrar o contexto histórico e cultural de cada iniciativa. Um dos principais resultados é a identificação de um sistema produtivo bem expressivo, mas com dificuldades estruturais e de visibilidade. Contou com visitas presenciais a 15 estabelecimentos nos 3 municípios, como centros culturais, artesãos, restaurantes e galerias. Outro resultado relevante é a proposta de criação de um catálogo físico e virtual, com trilhas para conectar artesãos, produtores culturais e outros. Nas palavras de Kimberly, a ferramenta é um dos caminhos para ampliar a divulgação desses trabalhos. A elaboração do catálogo, seja ele em formato físico ou digital, ele funciona como uma vitrine e um instrumento de articulação para os produtores. Então, muitos desses artesãos e empreendedores criativos, eles enfrentam o desafio da invisibilidade no mercado. Então, o catálogo, ele organiza as informações sobre os produtos, histórias e itinerários culturais da região, facilitando o acesso de visitantes, turistas e potenciais parceiros comerciais. Então, na prática, essa ferramenta, ela amplia a divulgação desses trabalhos, valoriza o saber fazer local e estimula o surgimento de rotas turísticas alternativas, além de abrir portas para parcerias públicas e privadas, impactando dessa forma o aumento das vendas e a geração de renda. Os dados coletados deixam claro o enorme potencial de geração de renda e crescimento de empreendedores criativos dos territórios, além de proporcionar valorização da identidade cultural e preservar patrimônios históricos e culturais. Para Kimberly, conduzir essa pesquisa permitiu enxergar novos horizontes sobre o tema.
Ter participado do projeto Economia Criativa me permitiu ver novos horizontes e me fez perceber o que de fato é economia criativa. Durante as pesquisas, eu pude observar que o projeto em si, ele havia se encaixado perfeitamente em mim, pois lembrei que o meu pai produz, através da palha de coco, peças artesanais como abano, cofos, esteira, tapiti e cesto. Um tempo depois, eu lembrei da minha mãe, quando criança, ajudava no processo de produção da rede de linho, além da extração do óleo de coco babaçu e óleo de coco da praia. Então, eu percebi que poderia expandir mais o trabalho deles, o que de fato ajuda bastante, visto que um dos pilares da economia criativa é o uso da tecnologia. A pesquisa Economia Criativa, Inovação e Empreendedorismo em Territórios Históricos Culturais, área metropolitana de São Luís do Maranhão, foi orientada pela professora doutora em Processos e Manifestações Culturais do IFMA São José de Ribamar, Fábio Holanda de Brito, com colaboração de Bruno Goulart, Pedro Batista, Jornalismo Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E a diferença entre valor e preço na economia, você sabe qual é? Na economia, o preço é a quantia em dinheiro paga por um bem ou serviço. Já o valor está relacionado à importância, à utilidade ou à capacidade que esse bem ou serviço tem de satisfazer uma necessidade. Por isso, valor e preço não são necessariamente a mesma coisa. Um produto pode ter um preço baixo e, para determinada pessoa, possuir um grande valor. E essa ideia também ajuda a entender a economia criativa, quando uma ideia, obra artística, música, design ou produção cultural é transformada em um bem ou serviço, a criatividade também passa a gerar valor econômico. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Oito horas, 9 minutos agora, de volta com o Jornal Rádio Universidade, de volta com notícia. E Borges, Júnior Borges, fala agora sobre o noticiário de violência, né? Acusado de duplo homicídio contra pai e filho é preso. Isso foi aqui em São Luís, né? Prisão acontecida nesta quinta-feira, ação da Polícia Civil do Maranhão. Homem é suspeito de envolvimento na morte de um pai de 34 anos e do filho dele, uma criança de apenas 7 anos. A prisão ocorreu no bairro do Coroado, aqui em São Luís. Crime, ele foi registrado no último sábado, dia 8, foi na Vila Julinho, em São José de Ribamar, região metropolitana, e segundo a investigação, 5 homens armados invadiram a casa, isso durante a noite, e atiraram contra as vítimas. Ainda de acordo com a polícia, o pai tentou proteger o filho, ele abraçou a criança durante os disparos, os dois morreram ainda no local. A principal suspeita é de que o crime tenha relação com a disputa entre facções criminosas. O pai, ele seria o alvo dos executores, isso porque supostamente ele teria ligação com um grupo rival. Com a nova prisão, 2 suspeitos já foram detidos. Um deles é apontado como possível mandante do crime. A polícia, ela continua com as investigações, busca localizar outros possíveis envolvidos. Adalberto, Mayra. Borges, falando do Sesc Partituras, que oferece aí oficinas gratuitas de música. As inscrições seguem abertas até o dia 19 de agosto. Inscrições para as atividades
formativas no segundo Festival Sesc Partituras, evento que acontece de 24 a 27 de agosto aqui em São Luís. As vagas elas são limitadas, cada participante pode escolher uma oficina, programação. A programação ela é gratuita, voltada principalmente para estudantes de música, e inclui masterclasses, práticas de orquestra e ainda atividades com músicos convidados. Alunos do projeto Sesc Musicar vão ter prioridade nas vagas, e a abertura ela vai ser no dia 24 às 7h30 da noite, no Teatro do Sesc Napoleão, localizado à Avenida dos Holandeses, Jardim Renascença 2. Adalberto, Mayra. Que maravilha, viu? Ó, música alimentando as almas, tá? Cultura de uma maneira geral. Lembrando que Marcos Saldanha já está aqui, em loco, aqui, em corpo presente, para o Marocando a História, viu? E para finalizar, Borges, a Universidade Federal do Maranhão, né? Finalizando aqui com a Feira das Profissões, inscrições continuam. Adalberto, o evento vai ser realizado nos dias 16 e 17 de setembro, vai acontecer no Centro de Convenções do Campus São Luís. A programação é voltada principalmente para estudantes das redes pública e privada. As escolas elas podem inscrever até o dia 11 de setembro, informando a data da visita e também o número de alunos durante a feira. Os participantes podem conhecer os cursos de graduação da Universidade, da UFMA, tanto presenciais quanto à distância. Também vai haver espaço para turmas do ensino fundamental e da educação infantil. A ideia é ajudar os jovens a escolher melhor as profissões e também a conhecerem a estrutura da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Antes de escolher uma carreira, a programação vai ter estandes dos cursos e também orientação aos visitantes. Ainda estão previstos um tour pelo campus, premiações e atrações artísticas, a iniciativa promovida pela Pró-Reitoria de Ensino da UFMA. Outras informações sobre a universidade, portal padrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges. 8h14. Agora, Mayra Nogueira, vamos para o break. Rapidinho a gente volta com Marcos Saldanha, marocando geral nesta sexta-feira. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. Marocando a História, com Marcos Saldanha. Todo mundo já sabe, né? Sexta-feira, dia de animação, claro, tá vindo aí o final de semana e, claro, muita cultura, muita música. Hoje vai ter literatura aqui no Marocando a História, esse quadro que se preocupa com a cultura, com a história e tudo mais de bom para as nossas mentes. Marcos Saldanha, bom dia. Bom dia, Marcos Saldanha. O que tem aí para a gente marocar hoje? Livro maranhense bom, muito livro maranhense que merece e precisa ser lido, precisa voltar para as escolas e precisa voltar para a comunidade. E olha que eu estou falando voltar, isso quer dizer que o livro maranhense já esteve nas escolas, já esteve na comunidade, já esteve no centro do debate. Se a gente pensar no século XIX, que as pessoas faziam fila na porta dos jornais para esperar o novo capítulo que ia ser lançado de um romance, por exemplo, maranhense. Então, se você pensar que vários livros hoje que nós lemos, eles eram publicados em capítulos nos jornais. Então, as pessoas ficavam ansiosas, como são as novelas, né? Sai uma semana um capítulo, outra semana, e o pessoal queria saber, e aquilo mexia com a vida das pessoas. A gente pode pensar, por exemplo, no século XX, de Cazuza,
livro do maranhense Viriato Correia, que fez um sucesso enorme de público, contando ali a infância dele no interior do Maranhão, inspirado na infância dele, e esse livro foi usado nas escolas não só do Maranhão, mas do Brasil inteiro. Adalberto, Mayra, tão usado, tão famoso, tão repetido, que o querido Agenor recebeu o apelido de Cazuza. Eu estou falando do cantor Cazuza. Cazuza é Cazuza por causa do livro do Viriato Correia Cazuza. Veja só como o livro maranhense estava dentro da vida das pessoas, né? E a grande questão é o que foi que aconteceu? O que foi que mudou? Aí as pessoas podem dizer assim, mas ali no século XIX, início do século XX, você tinha grandes escritores. Epa, pera lá. Você continua tendo muitos e bons escritores desde sempre no Maranhão. E isso eu digo porque toda semana você tem 1, 2, 3 lançamentos de livro. Ontem, por exemplo, eu estou falando de ontem, eu nem vou meses atrás. Ontem está aqui o livro do Joaquim de Oliveira Gomes, 3.13.30. Lançado ontem lá na livraria da Meio. Você tem contos, você tem poemas, você tem textos variados, ele que é do Instituto Geográfico lá de Viana. A grande questão é, por que, por exemplo, 3.13.30 não está nas escolas? Por que o pessoal de Viana não lê o Joaquim Gomes? A gente tem o Áureo Mendonça de Viana, que é um escritor que já está no seu quarto livro, ele produz, ele escreve, ele faz crônicas, ele virou o memorialista de Viana. Gente, isso é uma coisa muito bonita. Ali do período da pandemia, ele se descobriu nessa função de memorialista. Ele escreve, ele conversa com as pessoas, ele busca da memória. A família Mendonça é uma família que faz parte da história de Viana, e ele escreve aqueles antigos moradores, aqueles causos, como isso é importante. Aí o aluno vai para a sala de aula, tem o livro didático, beleza, que é nacional, mas aí vai ler obras, ou vai discutir obras, ou vai de coisas que não tem a ver com a realidade dele. Por que ele não leu? Por que o professor não leva? Por que o município não leva o livro de Joaquim de Oliveira, ou o livro de Áureo Mendonça, ou o livro de Nonato Reis? O Nonato Reis está lançando agora, no final desse mês, mais um romance, mais um livro. Não para, né? Não para, e é muito bom autor. Aí eu fico pensando, e qual é o problema? Por que Nonato Reis ainda não está conhecido do público? Por que Nonato Reis ainda não está na escola? Aí eu preciso contar uma história curiosa. O Itamar Vieira Júnior, ele esteve aqui em São Luís na Feira do Livro e contou para o público que foi lá na palestra dele, acho que ano passado, ano retrasado, uma coisa que ele já tinha contado para mim numa entrevista na TV Bahia, no Giro Nordeste, que é o seguinte, ele falou, olha, Marcos, eu morei em São Luís, eu morei no Barra Mar, porque eu trabalhei ali no INCRA, né? Ele é concursado geógrafo do INCRA, e viajei pelo interior do Maranhão. Aí qual é a grande sacada? Torto Arado, que é um livraço, e que vai virar samba-enredo de escola, sempre falou, Torto Arado é inspirado no interior do Maranhão. A cidade fictícia é o interior da Bahia, ele é baiano. Mas muito do universo de Torto Arado, ele é feito a partir do que eu vi andando pelo interior do Maranhão, porque eu sou geógrafo. Então ele fazia relatórios, ele é descritivo. E aí ele leva isso para o romance. E é uma obra porrada, é fantástica, viaja o mundo todinho. Mas espera lá, só ele? Quer dizer, e se ele tivesse ficado aqui no Maranhão? Eu tô fazendo essas provocações, esses raciocínios, é porque assim, por que tem que ir para fora para a gente dar valor? Para a gente reconhecer. Ó, a carioca Tatiana Salih Levin é uma escritora considerada uma das melhores escritoras, essa nova geração de escritoras e tal, e aí foi na Flip Paraty e tudo, aí contou, o meu romance Paraíso, eu viajei para o Maranhão, para a Ilha dos Lençóis, para me inspirar, e escreve, olha o título, Paraíso. Aqui no Maranhão a gente não conhece essa obra praticamente, mas faz um sucesso do nada fora, quer dizer, aí a pessoa vem do Rio, escreve como se fosse uma validação, e quando o escritor maranhense descreve o nosso paraíso, o nosso leitor não viaja nesse paraíso. Então, olha, André Oliveira
vai lançar Maria Firmina, A Menina Abolicionista. Livro lindo, as ilustrações, quer dizer, livro para criança. Quando tu começaste falando sobre educação, sobre a presença disso na escola, né? E já trouxe aqui, coincidentemente, Maria Firmina, logo no topo dos livros, né? Que é uma coisa essencial. Ela era professora educadora. Em Guimarães. Ela de São Luís, passou num concurso e passou a vida toda, praticamente, na vida laboral dela, em Guimarães, longe do grande centro, do grande foco. Isso é uma coisa extraordinária. E não é menor por causa disso. O mundo está descobrindo. Que pelo contrário. Pois é. E aí é que está. Quantos professores estão nos 217 municípios maranhenses produzindo obras, produzindo textos que poderiam ter esse reconhecimento, primeiro, Adalberto e Mayra, eu acho, primeiro do próprio município, do seu conterrâneo. Quer dizer, uma coisa é você dizer que um escritor lá de Viana, lá da Baixada, não está sendo lido em São Luís, já é um problema, mas não está sendo lido em Viana, ou um escritor maranhense não está sendo reconhecido no Brasil, mas não está sendo reconhecido no Maranhão. Quer dizer, André Oliveira faz um livro de peso nacional, uma obra linda, não é o primeiro, ela já escreveu sobre João do Vale, né? É bonita também. A ilustração é a coisa mais linda do mundo. Quem está assistindo pelo YouTube, ou vai assistir, tá a capa. Gente, esse trabalho tá lindo, texto, trabalho gráfico, que lindeza, que delicadeza de André. Então, Maria Firmina Úrsula foi relançado segunda-feira, no aniversário de 118 anos da Academia Maranhense de Letras. E aí, olha só, Mayra, na segunda-feira, descobri um autor que eu não conhecia. Maranhense, morou no Rio de Janeiro, a filha dele esteve aqui para relançar Apetrechos de Amor, de Ribamar Galiza. Um romance que se passa no centro de São Luís, ali entre a região do Cemitério do Gavião, ali naquela área, entre o centro histórico ali, ele escrito nos anos 60, dos anos 60, uma obra que autor que eu desconhecia. A Academia Maranhense de Letras relançou, e eu estou descobrindo mesmo que eu ignorava, não conhecia Ribamar Galiza em nada. Fantástico. E aí tem uma obra que eu descobri também, cheio de dicas literárias, Grades e Azulejos, da Maria da Conceição Neves Abud, anos 50, uma obra escrita por uma mulher, ela foi da Academia Maranhense de Letras. Esse romance, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, é apaixonante, você fica vidrado, aqui, né? Pelo título já gostei. Olha, é fantástico. E eu fico pensando, quando eu li esse romance, eu li ainda num trabalho que a Biblioteca Pública faz, Aline, beijo para você, faz um trabalho lindo. Toda sexta-feira a Biblioteca Pública lança uma obra rara digitalizada. Ela digitaliza e disponibiliza um livro raro. Então, quando eu li esse livro, não havia uma versão dela disponível. Eram livros que estavam desaparecidos. A Aline lançou em PDF, colocou lá na internet. E aí eu li o livro, fiquei maluco, deliciosa. Essa dos anos 50, Sal, você tem ideia, né? Ela morou no Rio de Janeiro e escreveu romance, não é só esse, tem outros, né? Mas esse eu sou apaixonado, é muito, nem vou dar spoiler, mas é um romance espetacular, personagens interessantíssimos. Então, primeiro eu li na versão digital, e aí, segunda-feira também, no aniversário da Academia, foi relançado esse livro. Vamos acelerar, para dar tudo vamos lá. Esse aqui, A Virgem da Tapera, é um livro que estava sumido. Eu falei dele aqui já, o João Clímaco Lobato. Ficou 20 anos, uma pesquisadora da Universidade de Coimbra, pesquisando, encontrou em Londres. Esse aqui foi publicado nos jornais, A Virgem da Tapera, e agora tem a versão dele em livro, tem na MEI, o primeiro romance gótico, né? Realismo fantástico, né? Tá aí. Bom, aqui eu trouxe o volume 1 e 2. Gente, esse livro é o seguinte, Adalberto, começar a ler, você vai criar um problema para a sua vida, porque você vai ficar viciado. E é um vício maravilhoso, que são os diários de Humberto de Campos. Gente, você lê o diário de Humberto de Campos, ele não teve descanso nem depois que ele morreu, porque depois que ele morreu, ele começa a aparecer psicografado. Existem vários livros atribuídos a Humberto de Campos. Você sabe quem psicografa Humberto de Campos? Chico Xavier.
Chico Xavier fica famoso psicografando obras atribuídas a Humberto de Campos. Isso gera um processo, porque a família de Humberto de Campos entra na justiça e fala, bom, então se o livro é de Humberto de Campos, a gente quer os direitos autorais, claro, porque é da família, a gente quer. Isso na década de 40, ali nos anos 50. Então, você está entendendo? Humberto de Campos, maranhense, aqui da Vila de Miritiba, que dá nome ao município de Humberto de Campos, foi lido, adorado. Humberto de Campos foi tão popular, gente, que ele teve uma eleição, na época era cédula, nós estamos em ano eleitoral, Humberto de Campos nem sequer era candidato, teve mais voto do que quem era candidato do Maranhão. Essa que é a chamada espontânea, espontânea, né? Pois é. E aí, na época, o Coelho Neto, também outro grande escritor maranhense, considerado o príncipe dos prosadores, foi da Academia Brasileira de Letras, assim como Humberto. E aí o Humberto era fã do Coelho Neto tinha sido deputado, depois não se reelegeu, aí Humberto de Campos de Andes falou, pois eu vou lá, vou pegar essa vaga de volta, que era sua, Coelho Neto, vou pegar de volta para mim. E Humberto foi como deputado, né? Foi da academia e como deputado, né? Então, olha só, escritores no centro do debate, do jornalismo, lidos, muito conhecidos, conseguiram se eleger, discutiram política de leitura, de educação, tiveram projetos maravilhosos. E aí o que foi que aconteceu? Com o passar do tempo, as pessoas foram esquecendo de Coelho Neto, foram esquecendo de Humberto de Campos, por exemplo, que foram nomes famosos. Maria da Conceição Neves Abud estava esquecida, Ribamar Galiza estava esquecido, a própria Maria Firmina estava apagada, né? Então, eu estou dando exemplo de escritores antigos, mas escritores atuais. A gente falamos de Donato Reis, tem Bioque Mesito, Antônio Ailton, que são poetas, você tem Vinícius Bogeia, você tem tanta gente que eu tenho até... tem um livro aqui, Zé Ina. Berton. Exatamente. Ina, a Violação do Sagrado, Mário Lincoln. Ele escreve um livro contando aquela história do naufrágio daquele navio aqui o Hyundai, se não me engano, aqui na Baía de São Marcos, né? E todo o sagrado que envolve a construção ali do porto. O Mário Lincoln é um escritor fantástico. Ele é muito lembrado como filho da Flor de Lis, e aí tem essa história... E é esquecido como um grande escritor, mora em Curitiba, faz parte de várias academias, mas é um excelente jornalista, um excelente escritor e romancista. Então, assim, se a gente for aqui listar, eu trouxe só alguns exemplos. O primeiro eu não coloquei aqui no vídeo. Tá? Coloca. Esse é de ontem, ó. Fresquinho. Chegou ontem, né? Então, que maravilha, nós temos o universo. Então, existe um movimento, para poder fechar, Adalberto, existe um movimento agora, com abaixo-assinado, uma petição, na verdade, para que o livro, 30% pelo menos dos livros maranhenses estejam nas escolas públicas estaduais, que os municípios possam aderir a autores nacionais, que as escolas estaduais, que as escolas particulares possam, né, fazer isso. A gente precisa colocar de volta os nossos autores no centro do debate. Então, precisamos voltar a ler. A gente não precisa da validação nacional para isso, né? Então, Marcos, é isso. A gente está no limite do tempo, mas eu queria aproveitar rapidinho aqui e já sugerir trazer alguma coisa sobre as academias municipais de letras, que são essenciais nesse processo, né, de divulgação, de capilarização, e trazer isso aí e tentar fazer um link. Eu acho que isso merece, com certeza. Já são 65, né? Então vamos falar delas. Perfeito, acatar. Inclusive, eu vou até entrevistar o pessoal da Federação de Academias. De academias. Vamos trazer César aqui Brito também. da Falma. Excelente escolha. Boa. Vamos trazer aqui também. Marcos, muito obrigado. Mais um momento aqui maravilhoso de cultura. Legal, com a gente, né? Adoro. Demais. Muito obrigado. Obrigado, Adalberto. Obrigado, Mário. Aos nossos teleouvintes, um excelente final de semana com muita leitura de obra maranhense. Vocês vão adorar. Presença de Marcos aqui. Saldanha. Sexta-feira que vem ele vai estar aqui. Demais. Hoje a marocagem foi profunda. Sempre né? E reverberando. Olha, todos os vídeos de comentário de Marcos Saldanha estão lá no YouTube da Rádio Universidade, tá? Só ir lá conferir. Tem o final de semana também. Rapidinho, só para a gente finalizar.
A história da maçonaria no Maranhão, história em debate, sábado, 10h30. Espero vocês lá. Rádio Tibeira. Essa é a agenda da marocagem. A gente volta daqui a pouquinho com mais Jornal Rádio Valeu, Universidade. Marcos. Valeu. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome. Identificar para compreender. Compreender para transformar. Isso tem nome. Drops informativos de combate ao assédio e outras formas de violência no cotidiano e no ambiente de trabalho. Conhecer seus direitos é uma forma de proteção. Isso tem nome. De segunda a sexta, em 3 horários. 8h40 da manhã, 3h30 da tarde e 5 para as 9 da noite. Na Universidade FM. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E a gente se despedindo aqui de Marcos Saldanha, né? Ele volta aqui na sexta-feira. E agora, Mayra Nogueira tem notícias esportivas e a gente começa com São Luís, que vai sediar a 9ª etapa do Campeonato Futevôlei Master Brasil, com mais de 150 atletas de regiões diferentes aqui do país. Em São Luís, o evento começa hoje, sexta-feira, e encerra no sábado, na Arena CF98, na Coama. O objetivo é promover o esporte e mostrar que é um esporte para todas as faixas etárias. A competição conta com as categorias 40+, 50+, 60+ e feminino, com entrada gratuita para o público. Continuamos aí com a segunda rodada do Campeonato Maranhense de Futebol 7 Adulto 2026, que acontece amanhã, dia 15, nas Arenas Nacional e Imperatriz, a 626 quilômetros, e Imperial, em São Luís. É isso aí. Na segunda rodada, pelo grupo A, Concentração encara o Imperatriz Fut 7 às 5h30 da tarde na Arena Nacional. As duas equipes já contam com 3 pontos. Adalberto, no mesmo local, às 7 da noite, o Feirão FC duela contra o W7 Futebol Clube. Já às 5h45 da tarde, o AMA FC vai enfrentar o Atlanta FC na Arena Imperial. Já às 7 da noite, no mesmo local, União Bom Jardim encara o Jardim Glória. Vamos conferir, trazer o resultado, tá? Mayra, para finalizar, tem a kitesurfista maranhense, Socorro Reis, né? Está de volta aí às competições após ela se recuperar de uma lesão no joelho que sofreu no começo do ano. A primeira competição da atleta vai ser na Copa Brasil de Vela de Praia 2026, nesta sexta, em Fortaleza, Ceará. Esse evento serve como preparação ao Campeonato Mundial de World Sailing de 2027, que também vai ser realizado lá em Fortaleza. E, Adalberto, vale destacar que antes da lesão, a maranhense terminou em 25º lugar no Mundial de Fórmula Kite 2025, e o desempenho manteve a atleta como uma das candidatas brasileiras para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Isso aí, são os talentos maranhenses em projeção internacional. A redação aqui é de Maiara Cordeiro, mas tem mais esporte aqui no Jornal Rádio Universidade, Mayra. Paulo Pellegrini comenta sobre os clubes brasileiros que utilizam mais estrangeiros do que atletas da base. Bom dia, Paulo Pellegrini. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, ouvintes do Jornal Rádio Universidade. Um recente levantamento dos números de utilização de jogadores da base nos clubes da Série A mostrou que, em média, os times tinham utilizado muito pouco jogadores criados no clube, cerca de 4 ou 5 por clube, em relação a uma média que a gente poderia ponderar, utilizado, portanto, menos jogadores do que, por exemplo, jogadores estrangeiros. Ou seja, hoje o futebol brasileiro de elite, os 20 clubes da Série A, tem, em média, mais jogadores contratados de países vizinhos ou outros países do que jogadores criados na própria base. E outro dado que chama a atenção é que boa parte do retorno das vendas dos jogadores jovens para o mercado externo é investida pelos clubes brasileiros na contratação de jogadores veteranos em fim de carreira
ou que já têm larga experiência fora do Brasil e estão voltando para encerrar suas carreiras. Isso mostra que, a longo prazo, a renovação do futebol brasileiro está sendo posta em xeque. Os times não estão apostando, não estão investindo em jogadores de futuro para fortalecer seus próprios elencos. Os poucos que fazem isso, fazem, mas também vendem rapidamente para o exterior e ficam renovando o seu leque de jogadores jovens. Com isso, a gente pode imaginar que haverá uma certa dificuldade na renovação de talentos para o futebol brasileiro, se é que já não está havendo. Haja vista que a gente percebeu na última Copa do Mundo uma convocação limitada do treinador Ancelotti em cima daquilo que ele poderia ter, já que não há uma renovação a contento de vários setores, como laterais, centroavante e armadores. Por isso, explica um pouco da convocação desequilibrada que Ancelotti fez e também explica um pouco, como ele próprio demonstrou em entrevistas recentes, o esquema tático que ele preferiu optar, do futebol reativo, do futebol sem posse de bola, do futebol da marcação para tomar a bola para sair no contra-ataque, porque boa parte das características dos jogadores brasileiros hoje é dessa forma. Jogadores de lado de campo, de velocidade, de arranque para o contra-ataque, e não jogadores com uma característica mais completa. É preciso, portanto, que os clubes repensem um pouco duas coisas. Primeiro, fortalecer mais a formação de jogadores, fazer com que haja um interesse maior do jovem em praticar futebol nos grandes clubes. Claro, toda uma cultura brasileira também precisaria ser mais incentivada, do futebol na rua, do futebol na praia, do futebol nas praças, dos campos de várzea. Nada disso a gente tem visto como se via há 30, 40 anos. E depois que esses jogadores são formados, um maior aproveitamento nos clubes para que eles ganhem cancha no Brasil, sintam o clima do futebol brasileiro, para depois pensar em Europa e tudo mais. Não é o que ocorre hoje. Hoje a formação é pequena e ela é de curto prazo. Jogadores são vendidos rapidamente e os que ficam não são aproveitados e, em contraposição, os clubes preferem apostar ou em estrangeiros ou em veteranos que já deram sua contribuição e, por exemplo, não voltarão para a seleção brasileira. É preciso que tudo isso seja repensado, é preciso que a própria CBF e as federações também criem programas, projetos junto com os clubes, pensando nessa problemática. É isso, Adalberto, é isso, Mayra. A gente volta com um comentário na próxima segunda-feira e amanhã, sábado, tem apito inicial 106 aqui na Universidade FM com Heraldo Moreira e equipe discutindo futebol local, discutindo o Maranhão na Série C, discutindo os rumos dos demais clubes aqui do futebol maranhense. Até mais. Roteiro Cultural. As melhores dicas de destaque. É isso aí, Mayra. Tá na hora do Roteiro Cultural. Aqui você fica por dentro das melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Fique ligado. Começando com cinema, não é isso, Mayra? Trazemos aí as estreias da semana com a morte de Robin Hood, atormentado pelas cicatrizes de uma vida marcada pelo crime. O personagem clássico sobrevive por pouco àquela que acreditava ser a batalha final que travaria. Gravemente ferido, ele é encontrado por uma mulher misteriosa que o recolhe das sombras. Está em cartaz nos cinemas da cidade. Mayra, e para a criançada tem Patrulha Canina, uma aventura Dino. Após uma tempestade, a patrulha aterrissa em uma misteriosa ilha de dinossauros, onde encontram Rex, um filhote perdido. Quando uma mineração imprudente gera a erupção de um vulcão, a equipe enfrenta uma grande missão de resgate para salvar a ilha. Também está em cartaz nos cinemas da cidade. E tem também O Fim da Rua. Após um misterioso evento cósmico abalar o bairro e transportar os subúrbios para um lugar desconhecido, uma família descobre que a sobrevivência vai depender da união entre todos para enfrentar um ambiente agora irreconhecível. E finalizando, Mayra, com a comédia Colegas e o Herdeiro. O proprietário de um hotel morre e um homem com síndrome de Down decide que é o legítimo herdeiro, ignorando o filho adotivo do falecido. Agora é só pegar a pipoca e boa sessão. Boa sessão. Vamos para sexta-feira, Mayra Nogueira. A gente começa falando da exposição Fitas de Fé, Traços de Quilombo, a alma da cultura maranhense. São 30 obras dos artistas itapecuruenses
Alex Muniz, Beto Diniz e Manuel Moura, retratando ancestralidade e tradições culturais maranhenses. Isso tudo a partir de 10 da manhã na Galeria de Arte Amina Paula Barros, que fica no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no Calhau. Continuando com o Festival Forreg, que promete música boa e uma homenagem especial a São Maximiliano Maria Kolbe, celebrado na mesma data. Esse evento começa às 5 da tarde no Espaço Cultural Suene, ali na Rua do Ribeirão, na Avenida Beira-Mar. Finalizando as dicas de sexta, Mayra Nogueira com a festa Blems and Friends, com música eletrônica, surpresas e convidados especiais do DJ, a partir de 9 da noite, no Tucano Gastrobar, que fica na Ponta da Areia. E no sábado, mais dicas para você. Começando aqui com Army Day, voltado para os fãs do grupo sul-coreano BTS. Essa programação vai contar com jogos, feirinha com produtos, comidas coreanas, show covers e a exibição especial do Arirang Busan. É a partir do meio-dia na Faculdade Edufor, no Angelim, na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Os ingressos na bio do Instagram K-Pop Maranhão. E tem também, Mayra, Out B2B, uma visão alternativa da música, uma experiência com diferentes estilos em uma única pista. Line-up com Kiko e Chico, Garreto e Camila, Racif e Tinoco, que vão tocar músicas do indie rock, neo soul, pop, hip hop e eletrônica, tudo isso a partir de 8 da noite, na Low Eletrônica, que fica no Coajape. Continuando, tem o show Silvan Galvão e Carimbó dos Macacos. Silvan é um multiartista paraense que tem como repertório musical carimbó e ritmos da cultura popular da Amazônia. Começa às 8 da noite na Pedra de Sal, em frente ao Museu de Gastronomia, na Rua Nazaré, Centro Histórico. Ingressos no Simpla. Finalizando o sabadão aí com o show do sambista carioca Dudu Nobre, na 4ª edição da Feira Maranhense de Agricultura Familiar, prometendo agitar o evento com muito sucesso. Às 10 da noite, na Lagoa da Jansen, tá? A arena na área, melhor dizendo, né? Aquela arena ali que é a concha acústica, entre a concha acústica e o acesso ao Mirante da Lagoa, com entrada valendo aí, ó, troca por 1 quilo de alimento não perecível, imperdível. E no domingo tem mais, começando com a Feirinha São Luís, que promete diversão, com o tambor crioula, cravo e rosa, a banda Carimbó dos Macacos, Andréa Frazão e Eric Andrade. Essa exposição também de artes visuais da Galeria Trapiche você não pode perder. É a partir das 10 da manhã na Praça João Lisboa, Centro. Continuando com o Fantástico Parque, com roda gigante, montanha-russa, carrinho bate-bate, show das guerreiras do K-pop e muito mais. Isso tudo a partir de 5 da tarde no Espaço Reserva, Shopping da Ilha, Maranhão Novo. Para fechar, tem Pagode da Ilha, com os grupos Feijoada Completa, Samba de Reis e DJ Aleida, que promete muito samba, pagode e música boa. Além disso, a programação conta com a transmissão do jogo entre o Flamengo e o Mirassol, a partir das 6 da tarde, no Puxadinho, no Turu. É isso aí, diversão e, claro, futebol. Mayra Nogueira, agora está na hora do Destaque Cultural. Vamos ouvir o que tem no Destaque Cultural. Destaque Cultural. Marconi Rezende apresenta show especial com canções de Chico Buarque nesta sexta-feira. O cantor e violonista Marconi Rezende apresenta um show especial em homenagem a Chico Buarque, com participação de convidados. O repertório de Pedro Pedreiro, A Caravanas, percorre diferentes momentos da carreira do artista, passeando por canções clássicas, além de atender ao pedido do público. Marconi Rezende conta mais detalhes. Olá, ouvintes da Rádio Universidade. Aqui Marconi Rezende para fazer um convite a vocês. Hoje, a partir das 20h30, no Clube do Chico, teremos uma noite à moda da casa, canções de Chico Buarque. No repertório faremos um passeio pela discografia do mestre, de Pedro Pedreiro a Caravanas, com grandes clássicos, aquelas joias do lado B, e atendendo aos pedidos do público presente, sempre que possível, é claro. No palco teremos momentos com alguns músicos convidados. É hoje, a partir das 20h30. Você pode fazer a reserva pelo WhatsApp 98113-5547. 8113-5547. É no Clube do Chico, gente. Contamos com a presença de vocês. Grande abraço.
Reforçando, Marconi Rezende celebra a obra de Chico Buarque nesta sexta-feira, a partir de 8h30 da noite, no Clube do Chico, Parque Atenas. Imperdível! Bom, com essa a gente fica por aqui. A produção de hoje é de Teófilo Moraes, Leandra Nogueira e Maiara Cordeiro, com a edição de Paulo Pellegrini. Aproveite as dicas e até a próxima. Até lá, um ótimo final de semana. Mayra Nogueira, a gente volta aqui na segunda-feira com mais Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, bom final de semana, Adalberto. Você fica agora com Isso Tem Nome, tem o programa Rádio Ciência Entrevista e muito mais. Fique ligado. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome.